A paz de Cristo, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez trazendo o estudo para a edificação da igreja e desde já eu peço perdão aos irmãos pela minha ausência. São muitos compromissos aqui, com a família, na obra, então ficou meio difícil de gravar, porque editar ele requer tempo e eu não tive esse tempo. Mas estou aqui, com o tempo, nesse momento, para propagar a palavra de Deus. Então, hoje vamos estar examinando Filipenses capítulo 2, verso 12 ao 18, que vai dizer assim, meus amados: Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Queridos irmãos, Paulo começa aqui no verso 12 dizendo, por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo quer que essa igreja obedeça os mandamentos do Senhor, seja fiel, não somente na presença de Paulo ali, mas também na sua ausência. A salvação é um processo no qual o primeiro milagre se dá com a regeneração imediata da nossa alma, no momento preciso em que aceitamos o dom remidor de Cristo. A partir de então, começa o crescimento e a maturidade espiritual, um processo de aprendizado e experiências vivas com o Espírito de Cristo, um pouco por dia, durante todos os dias da nossa vida na terra. Ao fecharmos os olhos para este mundo, os abriremos para o tempo da glorificação, que alcançará seu auge no glorioso retorno de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos devem viver na terra de acordo com a fé que abraçaram e capacitados pelo Espírito Santo. Textos base para isso em Mateus 24, verso 13, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27, Hebreus 3, 14, também o capítulo 6, verso 9 ao 11, e 2 Pedro capítulo 1, verso 5 ao 8. O contexto, queridos irmãos, indica que Paulo procura advertir a igreja quanto aos problemas dos desentendimentos, guerras entre os crentes. Nesse sentido, a expressão salvação tem um sentido de saúde espiritual da igreja. O clima de harmonia, compreensão e colaboração é sempre resultado da obra de Deus nos corações quebrantados dos crentes. O verso 14 vai dizer assim: Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Outras traduções vai dizer assim, entre a qual resplandeceis como astros no universo. Então você vai ver no verso 14, Paulo dizendo, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Você vai olhar para o povo que estava ali no deserto por 40 anos, eles viram sinais e maravilhas, viu a coluna de fogo, viu a nuvem ali do Senhor, E o Senhor cuidando daquele povo com o maná, o Senhor cuidando deles no deserto, mas eles murmuravam a cada momento. Mesmo o Senhor fazendo grandes coisas, mostrando a sua presença. São pessoas que murmuravam e arranjavam contendas, porque elas não estavam sendo irrepreensíveis. E por isso deixaram de entrar na Canaã. Isso tipifica a vida eterna, o descanso, o milênio, o sábado, que é o descanso, o sétimo dia, que é o milênio. Se nós, queridos irmãos, não formos encontrados irrepreensíveis, vamos ficar de fora. Paulo vai falar isso em Hebreus, mostrando o que aconteceu lá no deserto e por que eles ficaram de fora, mostrando a gente
que nós devemos fazer o oposto, né? Fazer tudo em prol da obra de Deus por amor e não por contenda, e sendo irrepreensíveis. Paulo usa uma figura de linguagem aqui para mostrar o contraste que deve haver entre o brilho fulgurante do caráter e das atitudes dos cristãos, que, mesmo em menor número, iluminam como as estrelas o frio universo humano mergulhado nas trevas da incredulidade. Deuteronômio capítulo 12, verso 3, Mateus 5, verso 14 e 16. A mesma distinção que houve entre o comportamento de Cristo e o mundo quando ele andou pela terra. João capítulo 1, verso 9, capítulo 8, verso 12 e Efésios 5, 8, queridos irmãos. O verso 16 vai dizer assim: retenda a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Olha que maravilhoso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo para a igreja: retenha a palavra da vida, permaneça nela, viva nela. É isso que Paulo está dizendo para esta igreja, para que no dia da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, Ele possa saber que Ele não correu em vão, Ele não trabalhou em vão em prol do reino, porque a sua vida, ela estava prontificada para a obra de Deus. E a esperança dele era que a sua corrida não fosse em vão, mas que tivesse lucro, que tivesse ganho em prol do reino de Deus. Então Paulo está dizendo: retenha a palavra, permaneça, para que no dia de Cristo eu possa ver vocês recebendo a coroa da vida. Então Paulo está dizendo para eles assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É isso que Paulo está falando aqui, para reter a palavra da vida. Porque eles ouviram a palavra da vida, se arrependeram, obteram a salvação, foram regenerados. E agora, de um corpo que padece para um corpo agora glorificado. Agora eles recebem a glorificação. É isso que Paulo está falando. No dia de Cristo, vocês vão receber a glorificação de seus corpos. Então, meu trabalho não pode ser em vão. A frase palavra da vida é uma expressão sinônima para o termo evangelho, que os cristãos devem levar com honra, firmeza e gratidão, como um atleta nos antigos Jogos Olímpicos da época de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27. O verso 17 vai dizer assim: e, ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Verso 18. Por esta mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Paulo está afirmando aqui que mesmo que viesse a ser morto no cárcere, seu sangue seria derramado como a oferta junto aos sacrifícios, que é libações, acompanhando a dedicação espiritual dos cristãos da igreja em Filipos, numa analogia aos sacrifícios diários da antiga aliança, que está lá em Êxodo, capítulo 29, verso 38 e 41, e Números 28, verso 7. Então esse foi o estudo de hoje, queridos irmãos. Que Deus vos abençoe poderosamente. Ore por nós. A glória e o louvor seja dado somente a Ele. Somos somente instrumentos dele. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.